A vontade e os sonhos são certamente o tema central de One Piece, tanto nos personagens principais, os quais todos possuem grandes sonhos que os conectam com os demais, quanto nos vilões, que muitas vezes têm sonhos que se interpõem no caminho de Luffy até o seu próprio. Existem três formas de se manifestar a vontade em One Piece, através do Haki, das Akumas no Mi e da vontade herdada. Cada uma dessas três manifestações representa uma forma de se almejar algo, bem como uma forma de tentar alcançá-lo. Essas vontades se manifestam por meio do desejo, da determinação e dos sonhos. Bom dia a todos. Essa semana não tem capítulo de One Piece, então eu estou aqui para falar algumas coisas que eu penso sobre a vontade em One Piece. Não é exatamente uma teoria, mas eu acho interessante falar sobre isso e explicar a minha visão sobre esses temas dentro do mangá. Então, vamos lá. O tema que eu escolhi trabalhar hoje é a vontade e os sonhos em One Piece, que, como eu já falei, são o tema central da obra, mas eu vou abordar as três formas que eles se manifestam como poderes dentro da obra. Não exatamente um poder, no caso da vontade herdada, mas algo de certa forma místico. A primeira forma de vontade apresentada em One Piece são as Akumas no Mi. Porém, elas são, na verdade, a forma mais fraca de se manifestar um sonho, já que elas representam apenas os desejos das pessoas. No arco de Egghead, Vegapunk nos explica que as frutas do diabo nascem dos desejos humanos, e que elas só despertam quando o desejo de seu portador se alinha com o desejo da fruta. Isso é bem perceptível, por exemplo, no Rob Lucci. Rob Lucci conseguiu despertar a sua fruta porque ele tem a fruta do leopardo, um animal assassino, perigoso, assim como o Rob Lucci, que é uma pessoa conhecida por ser um assassino do governo, um homem frio que não tem piedade. Também é visível, por exemplo, no Luffy, que despertou a fruta de Nika por ter uma vontade alinhada com ela. Uma pessoa que deseja libertar os outros, que é sempre alegre, que é engraçado e divertido. É assim que as frutas despertam, quando o desejo, a vontade da fruta está alinhada com a vontade do seu portador. Algumas frutas, como a de Kaido, por exemplo, não são despertas, porque Kaido não está alinhado com a vontade de sua fruta, pois o dragão azul, na mitologia japonesa e chinesa, é uma criatura de paz e sabedoria, o que é completamente o oposto de Kaido, que representa a guerra, a destruição e a violência. Assim como vários outros personagens, não têm um alinhamento correto com a vontade de sua fruta e por isso não a tem esperta. Mas, mesmo assim, sabemos que também as Akumas no Mi são mais fracas que o Haki. E o próprio Kaido diz que o Haki supera tudo e que o próprio Roger conquistou o mundo apenas usando o Haki, pois Roger não tinha uma fruta. Isso acontece porque a evolução de uma fruta é finita. Apesar das frutas do diabo despertarem e terem um poder exorbitante nesse ponto, ainda assim elas têm um ponto final na sua evolução. O Luffy provavelmente não pode evoluir mais a partir do despertar. Talvez ele tenha alguma forma além da forma de Nika, talvez uma forma mais avançada, mas a fruta dele é especial. E ele também não compreende ela de todo. Mas, por exemplo, Rob Lucci não consegue evoluir mais ainda com sua fruta, além do estado de despertar que ele se encontra atualmente. A mesma coisa para, por exemplo, Doflamingo ou Katakuri, por exemplo. Eles não podem mais evoluir as frutas a partir do despertar. Esse é o fim. Já o Haki não. O Haki não tem fim. Ele pode evoluir infinitamente conforme a determinação do seu usuário. O Haki é a última forma de determinação apresentada. Ele foi o último a ser apresentado, mas provavelmente ele estava presente desde o início da obra, só que de forma implícita, e eu, pelo menos, acredito que o Oda não tinha desenvolvido o Haki por completo. Eu acredito que as bases para o Haki do Rei sempre estiveram lá, e a ideia do Haki da observação também. O Haki do armamento provavelmente não. Provavelmente ele foi criado apenas lá em Sabaody quando ele é apresentado, porque o Oda precisava de algo que acertasse as logias, porque senão ficaria muito complicado para ficar encontrando fraqueza para todo mundo, e precisava evoluir, ter alguma coisa que mostrasse que as pessoas do Novo Mundo são realmente superiores. E isso foi o Haki do armamento. O Haki da observação já tinha sido apresentado em Skypiea como um mantra, e o Haki do Rei apareceu pela primeira vez com o Shanks e o Barba Branca, apesar de ser chamado só de Haki. Ninguém falava em Haki do Rei. Barba Negra também fala que o Luffy tem um Haki forte lá
em Mocktown, em Jaya. Provavelmente eles estão se referindo à ambição, ao haki do rei, mas só como haki, porque os conceitos não tinham sido estabelecidos ainda. O haki, então, ele representa a determinação de uma pessoa. Isso pode ser percebido observando as habilidades que ele concebe, que são perceber a vontade, transformar a vontade em força física e impor a sua vontade sobre os outros. Isso são os 3 tipos de haki, ou as 3 cores do haki, sendo elas o haki de observação, que é o mais comum dos 3, e provavelmente o primeiro apresentado, e é a capacidade de perceber a vontade dos outros. No caso, percebendo assim o espírito e as intenções das pessoas. E na forma avançada, ele pode prever as ações das pessoas com exatidão e não apenas sentir a intenção. O haki do armamento é o segundo mais comum e é o único, além do haki de observação, que pode ser adquirido por qualquer pessoa. E ele é a capacidade de transformar a sua determinação em um poder físico. Isso ocorre com o usuário transformando sua determinação em uma energia que pode ser usada tanto para tornar o seu corpo mais resistente, como para tornar seus golpes mais fortes. E na forma avançada, ele pode usar o haki de armamento como uma energia literal, atacando inimigos de dentro para fora ou sem tocá-los. O haki do rei ou do conquistador é o mais raro dos 3. Ele está presente apenas em alguns indivíduos que já nascem com essa capacidade. É dito inclusive que aqueles que o possuem têm as qualidades para se tornar um rei, e essas qualidades dizem respeito à determinação que é necessária para se tornar um conquistador. O haki do rei concede a seus usuários a capacidade de impor a sua vontade sobre aqueles com uma determinação mais fraca, normalmente fazendo-os desmaiar. Mas, em sua forma avançada, ele pode ser usado para compensar a falta de força física de seu usuário, como Luffy fez contra Kaido. Eu acredito que essa não é a verdadeira forma do haki do rei avançado, e eu acho que ainda deve existir alguma forma mais avançada de utilizá-lo. Talvez algo parecido com o que Joy Boy fez ao amarrar seu haki em uma corda e dar lá Emmett. Bem, eu não realmente acredito que o haki avançado não é simplesmente esse haki do rei ofensivo que o Luffy aprendeu a usar lutando contra o Kaido. Deve ter alguma forma mais poderosa ainda que talvez o Luffy venha aprender com o Shanks, ou descobrir que ela exista com o Shanks, já que o Shanks aparentemente está em um nível muito parecido ou igual ao Gold Roger, que é com certeza o personagem mais proficiente no uso de haki, principalmente o haki do rei, que nós conhecemos na série. Mas é possível que nem o Shanks ou o Roger conheçam essa forma mais avançada do haki do rei. Talvez seja algo que só o próprio Joy Boy possui, uma ambição suprema, algo que supera todas as outras. E eu acho que um exemplo disso, desse haki mais avançado, é o Joy Boy amarrando o haki nessa corda que ficou dentro do Emmett. Porque realmente, isso é uma coisa descomunal, ninguém nunca viu isso. E esse haki do Joy Boy foi tão forte que ele conseguiu dividir os céus sozinho. O haki de uma pessoa dividiu os céus. Isso nunca tinha acontecido, sempre foram duas. E duas pessoas absurdamente fortes. O que tinha sido visto dividindo os céus antes foram Shanks e Barba Branca e Roger, que espalharam as nuvens, Kaido e Big Mom e Kaido e Luffy. Ou seja, o Joy Boy é pelo menos tão forte quanto Shanks e Barba Branca juntos. Isso mostra que o haki realmente pode superar as frutas, pois nenhuma fruta divide os céus daquele jeito, apenas com a presença. Por isso, eu acredito que o haki é mais forte que as frutas, mas ele ainda não é o mais poderoso das 3 formas. A vontade herdada foi mencionada pela primeira vez no capítulo 100, na icônica frase de Gold Roger: "Eis algumas coisas que não podem ser interrompidas. Um propósito herdado, o sonho de uma pessoa e a transição de uma época." Enquanto o ser humano continuar buscando o sentido da liberdade, essas coisas jamais serão impedidas. E a vontade herdada é a forma mais poderosa de se manifestar a vontade em One Piece. Existem 2 tipos de vontade herdada em One Piece: os propósitos herdados normalmente e a vontade dos D. A vontade herdada comum é a base para vários personagens em One Piece, que ocorre quando alguém não consegue completar um sonho em vida e então outra pessoa herda esse sonho ou propósito. Um bom exemplo disso é Trafalgar Law, que herdou a vontade de Don Quixote Rocinante, ou com Erasmo, de conhecer a história do mundo e entender sobre a vontade dos D. Então, essa vontade herdada não é aquela vontade dos D que é sempre mencionada, mas uma vontade herdada de que realmente pessoas que se conhecem herdam a vontade dos outros. O Zoro e a Kuina são um exemplo parecido. Apesar do Zoro já ter o sonho de ser o maior espadachim, ele herdou o sonho da Kuina também e carrega isso com ele. Não da forma como o Luffy herda o sonho do Roger, mas como o Law herdou o sonho do Corazon. Ele seguiu uma vontade de outra pessoa que ele conhecia. Já a vontade dos D é diferente, ela é um tipo mais poderoso de vontade herdada,
pois não precisa que uma pessoa conheça a outra para herdar ela. A vontade dos D é um propósito que perdura por gerações e é herdado por qualquer um que carregue a letra D em seu nome, independentemente de ter ou não algum laço sanguíneo. Então, aparentemente, os D não têm um laço sanguíneo um com o outro, a não ser aqueles da mesma família, mas mesmo assim, eles herdam aleatoriamente a vontade um do outro, pois Luffy herdou a vontade de Joy Boy, mas ele não herdou do próprio Joy Boy, ele herdou do Gold Roger, que foi o portador dessa vontade antes. Só que eles não têm laços sanguíneos. Por quê? A vontade de Joy Boy foi sendo herdada ao longo das eras por várias pessoas com o sobrenome D. O que acontece é que o Luffy é a pessoa correta para completar essa vontade. Provavelmente por ele ter a fruta de Nika. Mas, se ele não tivesse, provavelmente ele seria talvez outro Roger. Alguém que tem a vontade, que vai seguir os sonhos, mas que não vai completar nada. Como aconteceu com Roger e provavelmente muitos outros antes. Isso é a vontade dos D, essa vontade que passa pelas gerações, que atravessa séculos e séculos de história, para enfim se concretizar, para enfim trazer o amanhecer, como Luffy está fazendo agora. Sendo assim, as Akuma no Mi representam os desejos mais passageiros e não os grandes sonhos das pessoas. Além disso, as frutas são uma forma deturpada de vontade herdada, pois elas também reencarnam e passam de uma pessoa para outra. Porém, diferentemente da vontade herdada real, elas nunca poderão se concretizar. Então, as frutas, elas são uma forma de vontade herdada falsa, digamos assim. É um desejo transformado em uma fruta, e esse desejo vai reencarnando e reencarnando. Mas como as frutas são uma imitação da vontade herdada e do Haki, elas nunca se concretizam, na minha opinião, pois provavelmente são coisas artificiais, apesar de ter alguma coisa mística, algum tipo de alma, já que foi dito no último SPS que as frutas artificiais, no caso a do Momo, é a única artificial mesmo que a gente conhece, elas não reencarnam após a morte do usuário. Ou seja, apesar das frutas provavelmente serem tecnológicas, serem alguma coisa artificial, elas têm algo místico. Já o Haki representa a determinação das pessoas, e não o sonho em si. O Haki é a força da determinação que move as pessoas em direção a realizarem os seus sonhos ou propósitos herdados. Por isso ele supera as Akuma no Mi, pois o Haki é o meio de uma pessoa realmente alcançar o seu objetivo por meio da sua força de vontade, enquanto as frutas são apenas um atalho para isso. E é um atalho que não concretiza. Não tem como você se tornar Nika de verdade consumindo a fruta do Nika. Você vira uma espécie de imitação dele, porque isso é um desejo e não um sonho, não é uma vontade profunda. Por fim, a vontade herdada, nas suas duas possibilidades de existência, representa a ideologia suprema de One Piece, tanto com as vontades herdadas pelos personagens ao longo da história, quanto pela vontade dos D, que faz com que os sonhos das pessoas de séculos atrás perdurem por gerações, guiando os personagens em seus caminhos. Então, em síntese, o que eu quero dizer é: os sonhos movem o mundo de One Piece, e a vontade herdada é a forma como eles passam de uma pessoa para outra, tanto da forma normal quanto pela vontade do Z. O Haki é uma habilidade, um superpoder que as pessoas desenvolvem com base na sua determinação e que elas usam para atingir os seus sonhos, que são passados por meio da vontade herdada. E as Akumas no Mi foram criadas a partir do desejo das pessoas e não dos sonhos, literalmente, e ficam reencarnando como uma forma de vontade herdada falsa, de sonhos que nunca realmente se concretizam. É isso, muito obrigado por assistir mais um vídeo, até semana que vem.